Vamos lá? Veja bem. Agora nós vamos mostrar o que fazer para somar duas frações de denominadores diferentes. E o porquê de ter que fazer dessa forma. Acompanhe comigo. Se eu tenho 2 quintos e quero somar com 3 quintos, com 3 quartos, é preciso que você esteja atento para o seguinte fato. Se eu pego um inteiro, uma barra de chocolate, por exemplo, e divido em 5 partes, e pego 2 dessas partes, e em seguida eu pego uma outra barra de chocolate do mesmo tamanho, e divido em 4 partes, e pego 3 destas partes, juntar isso matematicamente falando, de modo a obter um resultado numérico, não é uma tarefa visivelmente simples. Por quê? Bom, primeiro porque você tem que levar em consideração que cada uma dessas duas partes não tem o mesmo tamanho de cada uma dessas 3 partes. Portanto, aqui eu tenho partes de naturezas diferentes, tá? Aqui eu tenho 2 quintos, tá? E aqui eu tenho 3 quartos. E 1 quinto e 1 quarto não tem a mesma natureza, digamos assim, não tem o mesmo tamanho. O que significa que eu não posso simplesmente juntar e dizer, olha, então quando eu juntar essas partes, eu vou ter aqui um total de tantos quintos, ou tantos terços, ou tantos quartos, enfim. Tá? Não é tão simples. Pois bem, então, o que se pode fazer? Observe comigo. Se eu pegar, você viu no vídeo anterior, eu sugiro que você assista, caso você não tenha visto, que quando os denominadores são iguais, perfeito. Essa soma, o mesmo vale para a subtração, ela é feita naturalmente. Se eu tenho 3 quintos e eu preciso somar com mais 1 quinto, né, é claro que eu vou ter 4 quintos. Veja que eu tenho objetos de mesma natureza, eu tenho partes iguais. Tá bom assim? E aqui não. Aqui eu tenho 2 quintos e aqui eu tenho 3 quartos. É necessário que essas partes sejam iguais. Tá? Se eu pego alguma coisa e divido em 5 partes, pego alguma coisa e divido em 4 partes, é claro que essas partes não são iguais. Então, eu não posso simplesmente juntá-las e dizer, olha, vai dar tantas partes de tantas. Não dá para ser assim. Então, repetindo, o que é que eu posso fazer? Bom, suponha que cada uma dessas duas partes que eu já havia dividido em 5, eu volte a dividi-la em 4 partes. Tá bom? O que ocorre se eu fizer isso? Se eu dividir em 5 partes e agora eu pego cada uma dessas 5 partes e divido em 4 partes, eu vou ter aqui um total de quantas partes? Isso, 20 partes. Não é verdade? Eu estou ampliando somente uma dessas partes aqui para você perceber isso, tá? Vou repetir para você. Isto aqui é a ampliação de 1 quinto. Se eu pego cada quinto desse e divido em 4 pedaços, então, ao retornar para a minha configuração original, eu vou poder concluir que eu vou ter aqui 20 partes. Olha aqui, 20 partes. Tudo bem? Das quais, como aqui eu pintei 2, só que cada uma dessas 2 pintadas também foi dividida em 4 partes, isso significa que eu terei então pintadas 8 destas 20 partes que agora eu tenho. Tá bom? Façamos o mesmo com este pedaço aqui, ou seja, com 1 quarto. Eu vou pegar 1 quarto, note que 1 quarto de fato é maior que 1 quinto, tá certo? Só que aí o que eu posso fazer? Eu vou pegar cada quarto desse e dividir em 5 partes. Por que, Messias?
Porque se aqui eu obtive um total de 20 partes, é necessário que aqui você obtenha também um total de 20 partes. Porque se eu tenho algo dividido em 20 partes, e aqui também algo dividido em 20 partes, e esses algo são iguais, perfeito. Eu vou poder somar, eu vou poder subtrair, tá certo? Porque aí eu passo a ter objetos de uma mesma natureza, de um mesmo tamanho, tá bom? E aí, vamos lá. Se eu preciso de 20 partes, cada uma dessas 4 eu vou ter que dividir em 5 partes. Porque aí eu vou ter, vamos lá, 5 partes aqui, 5, 5, 5, portanto eu vou ter 20 partes. Por isso que aqui eu dividi em 5 partes, ok? Ora, se eu dividir em 5 partes e 3 dessas partes estão pintadas, então permanecerão pintadas 5, 10, 15 dessas 20 partes. Tudo bem? Pois bem, opa Messias, agora faz sentido a gente somar. Por quê? Porque eu peguei uma barra de chocolate e agora posso dizer que ela foi, após essa nova divisão, dividida em 20 partes. Peguei esta barra de chocolate e, após feita esta nova divisão, eu a dividi em 20 partes. Opa, eu posso somar agora, porque eu tenho 8 das 20 partes e eu quero juntar com 15 dessas 20 partes. Como essas 20 partes são iguais, então 8 mais 15, atenção, 8 mais 15, 23. Tá bom? Então, o que nós fizemos? Nós pegamos duas frações com denominadores diferentes e transformamos, escrevemos elas com o mesmo denominador. Tá certo? Escrevemos cada uma delas com um mesmo denominador. Matematicamente, eu posso fazer isso calculando o que nós conhecemos por MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores. Tá certo? Veja, acompanhe comigo. O mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, que são os denominadores, os quais eu preciso escrevê-los como um único, o mesmo denominador, vai ser, olha lá, vamos relembrar, aproveita aqui, ó, 4 dividido por 2 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Note que aqui eu não fiz 5 dividido por 2, porque o resultado não vai dar inteiro, então eu não posso efetuar essa operação. 5 dividido por 2, mais uma vez, o resultado não dá inteiro. E agora que eu não tenho mais como dividir por 2, eu na verdade deveria tentar dividir por 3. Mas 5 não é divisível por 3, então eu vou dividir por 5. Fazendo essas divisões, chegando num resultado aqui igual a 1 e 1 para cada um dos termos que eu iniciei a calcular o MMC, eu posso então devo multiplicar os fatores e vou obter o MMC, que no caso é 20. Ok? Pois bem. Daí, a regra prática pede para você fazer simplesmente o seguinte. Se o MMC é 20, pegue o 20, divida por cada um dos denominadores e multiplique pelo seu respectivo numerador. Fazendo isso, acompanhe comigo. 20 dividido por 5, 4. Vezes 2, 8. Perfeito. 20 dividido por 4, 5. Vezes 3, 15. Perfeito. Então, 8 mais 15, 23 e obtivemos o resultado final. Ô Messias, por que primeiro divide e depois multiplica? Bom, porque na verdade, o que está acontecendo aqui, gente? Olha, acompanha comigo o raciocínio. Eu tenho denominador 5 e eu preciso escrever esta fração de denominador 5 como uma fração de denominador 20. Um caminho é multiplicá-la por, 4, porque 5 vezes 4 é 20. E como eu obtenho esse 4? Ora, se eu estou em busca de um número que multiplicado por 5 vai dar 20, o que eu faço para descobrir esse número? Eu faço a operação inversa, eu divido. Tá bom? Então por isso que eu divido. Olha o que eu fiz. 20 dividido por 5, 4, vezes 2, 8. Por quê? Porque se eu tenho 5 e o novo denominador é 20, é porque eu multipliquei esse denominador por 4. Ao multiplicar o denominador por 4, eu sou obrigado a multiplicar também o numerador por 4, para que essas duas frações de fato sejam frações equivalentes. Tudo bem?
frações que tenham o mesmo valor. Olha o desenho, não esqueça do que nós falamos, tá certo? 8 partes de algo que foi dividido em 20 é o mesmo que 2 partes de algo que foi dividido em 5, desde que este algo seja o mesmo. Tá? Da mesma forma que 15 partes, pegar 15 partes de algo que foi dividido em 20 partes, é o mesmo que pegar 3 partes de algo que foi dividido em 4 partes. Tá bom? Então, voltando para cá. 20. Ora, se o meu denominador é 4 e eu preciso que ele seja 20, porque é o denominador comum, eu obtive através do cálculo do MMC este valor, então eu multiplico por 5. 4 vezes 5, 20. Se eu multipliquei esse denominador por 5, eu sou obrigado a multiplicar o numerador também por 5. E com isso eu obtenho estas novas frações, as quais têm mesmo denominador, e assim poderei então somá-las. Esta mesma regra vale para subtração. Então eu vou finalizar dizendo para você qual é o processo prático para você somar ou subtrair frações com denominadores diferentes. Uma vez que aqui já está justificado o porquê deste procedimento, então façamos agora uso da regra prática. Se eu tenho denominadores diferentes, eu calculo o MMC desses denominadores para que eu obtenha um denominador comum para as duas frações, ou seja, para que estas duas frações sejam escritas com o mesmo denominador. Somente assim eu poderei somá-las. Eu só posso somar frações se tiver mesmo denominador. Caso contrário, a operação vai se tornar algo muito difícil, tá? Eu diria até que você não vai fazer, você não vai poder efetuar. Então, vamos lá. Obtive o novo denominador, que é 20. Para saber quem é o numerador, o novo numerador, eu simplesmente divido. 20 dividido por 5, 4 vezes 2, 8. 20 dividido por 4, 5 vezes 3, 15. E aí eu somo, porque já que eles têm o mesmo denominador, você já sabe que é só somar os numeradores. Tá bom assim? Ok. Se eu compliquei demais, se você não entendeu parte do que eu te falei aqui, manda pra gente. Nós, claro, as críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas, tá bom? Então entre em contato com a gente e diz aí o que você achou realmente, de fato, deste vídeo, tá bom? Até breve!